Olha, o mês de outubro tem sido difícil para os fundos imobiliários, alguns deles estão despencando, a maioria está caindo. O IFIX, por exemplo, chegou a cair já mais de 3% no último mês. O ponto todo é o seguinte: você que tem FIIs na carteira provavelmente também está com eles sangrando. E aí eu te pergunto, você está comprando mais, você está vendendo ou você não está fazendo nada? Qual que é a estratégia certa para fazer agora? E muito cuidado, porque a chance de você cair nos vieses e sem querer fazer o que não deve por causa da emoção é muito grande. Vamos começar entendendo o porquê que os fundos imobiliários estão caindo tanto. Eu sei que essa informação aqui você talvez já viu, mas é importante a gente relembrar porque coisas novas vão aparecendo assim que os dias, semanas e meses vão surgindo. O ponto mais importante e mais relevante que a gente tem aqui, né, na atualidade do Brasil é a questão da tal da curva de juros, né? A nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela vem agora com uma expectativa crescente, uma expectativa de alta para as próximas reuniões aí do Copom, de toda a nossa comissão aí que define as taxas de juros. E por que que isso afeta tantos fundos imobiliários? Primeiro, não é só os fundos imobiliários, tá? Tem toda a questão dos ativos de renda variável. Então, quando a taxa de juros sobe, a gente pode até ver aqui no gráfico, né? Quando essa taxa de juros sobe, essa Selic, que é a linha azul, os ativos de renda variável, eles tendem a se desvalorizar. Então, o primeiro movimento é porque o pessoal corre para a segurança, ou seja, a renda fixa tá valendo mais, está pagando mais, está dando mais retorno, e também porque muitas dessas empresas, né, as ações e também os fundos imobiliários, eles estão super correlacionados aí com ativos ou com clientes que estão endividados. E quando a dívida, né, quando essa taxa de juros sobe, faz com que essa dívida desses clientes seja mais cara, seja mais alta, seja mais difícil de pagar. Alguns deles atrasam, alguns dão um calote e outros simplesmente vão pagando no tempo, mas não conseguem entregar o total retorno e total rentabilidade que esses fundos conseguiam antes. Ou seja, acaba atrapalhando todo o mercado de renda variável. Ó, já comenta aí para mim se você tem FIIs na carteira, se eles estão positivos, se eles estão negativos e o que você está achando que vai acontecer nas próximas semanas e meses com a sua carteira de FIIs. O ponto todo, que agora é a parte que mais importa, é o seguinte: se você tem FIIs na carteira, mas está preocupado, não está dormindo de noite, está começando a olhar muitos conteúdos e muitos vídeos pessimistas em relação aos FIIs, e isso está te causando incômodo, você precisa, primeiro de tudo, parar e refletir. Pensa comigo o seguinte: quando você compra fundos imobiliários aqui no Brasil, você tem uma expectativa de ter renda passiva mensal. Você sabe que vai ter que reinvestir praticamente aí metade, 30% dos dividendos para não perder para a inflação e o resto você vai provavelmente usar para suas contas, enfim, para usar da forma que você quiser. Tem gente que reinveste todos os dividendos, eu acho que não faz sentido. Se você está recebendo é para você gastar, mas tá tudo bem, né? A estratégia de cada um. Agora o ponto todo é o seguinte: você está se expondo a essa classe de ativos sabendo que ela é uma classe de renda variável. Ou seja, o preço da cota, as ações, né, os fundos imobiliários, o ticker e até mesmo os imóveis dentro daquele fundo imobiliário ou daquelas dívidas de CRIs, eles também vão oscilar. Ou seja, você não pode simplesmente focar muito na parte da rentabilidade mensal e esquecer a parte de que a cota varia, porque é renda variável. Se isso está te tirando sono, está te incomodando demais, olha, é hora de você urgentemente reavaliar e rever se renda variável é o seu perfil. Porque se não for, talvez você deva sim vender os fundos imobiliários e ir para classes mais seguras. Ó, já deixa o like e se inscreve aí para mais conteúdos como esse, vai. Agora vamos lá, se você está tranquilo com essa queda, no sentido você sabe que os papéis continuam com bons fundamentos, que não é o fim dos fundos imobiliários, que é uma fase, que é cíclico, ótimo, isso é muito bom. Talvez você esteja na classe de ativos certo, isso é um comportamento certo. O ponto todo que a gente tem que cuidar é que de fato é cíclico e aí cada um vai ter a sua opinião, mas a minha é que esse ciclo de altas da Selic ainda está no começo. Então o mercado ainda está precificando o quanto a Selic pode subir e está precificando ainda o quanto os fundos imobiliários podem cair. Para quem gosta de comprar sempre, fazer aporte sempre, de fato os preços estão mais baratos. Para mim, aí é opinião pessoal e não é recomendação, eu ainda acho que pode cair mais. Até porque quem está comprando renda fixa agora não está com taxas ruins, está com taxas muito boas. Então, se você tem fundos na carteira, não está preocupado e quer comprar mais, o que você tem que fazer na prática? Primeira coisa é reavaliar a sua carteira. Olhar no detalhe, né? Tem ativos que estão com risco de vacância,
ou então a questão ali das dívidas, né, dos inquilinos simplesmente irem embora ou não conseguirem pagar aqueles CRIs, aqueles compromissos fiscais com o fundo que você tem. O gestor, né, o gestor e a gestora, no geral, eles ainda são confiáveis, ainda são sólidos. Ah, taxação dos dividendos, agora vão taxar. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que seria desastroso para o Brasil se acontecesse isso. É um risco também, você tem que colocar na balança. Acredito que seja muito improvável, mas você tem que estar preparado para tudo isso. Se você somou tudo isso, ainda tem seus ativos muito bons e está confiante, bom, aí siga aportando conforme diz a sua estratégia, mas, novamente, né? Quanto mais fracionado e gradual a gente consegue fazer os aportes, né, de forma sistemática, de forma metodológica mesmo, né, é melhor para sua carteira. Fundos imobiliários são bons ativos. Eu não vejo nenhum problema neles, mas eu vejo que eles são muito cíclicos e que a gente precisa tomar muito cuidado ao fazer investimentos neles. Eu não sou o maior fã e eu tenho formas bem específicas de fazer os investimentos neles nas horas certas que, enfim, o meu sistema me aponta para fazer. E os fundos imobiliários, a gente nunca pode esquecer que eles são só uma parte da sua carteira de investimentos. Você não pode estar totalmente exposto a fundos imobiliários e um pouquinho na renda fixa. Precisa ter outras questões, como, por exemplo, renda variável internacional, talvez até criptoativos, talvez também algumas ações aqui no Brasil, elas também são boas pagadoras de dividendos. Vai muito da sua estratégia. Por isso que é sempre importante você, além de olhar os FIIs e ter noção, calma, né, frieza para executar as estratégias nos FIIs, também ter essa estratégia, a frieza e uma boa seleção de ativos nas outras classes de ativos. Por isso também que eu ofereço as carteiras recomendadas que eu tenho. Tem um QR Code aqui, tem link aqui embaixo, conheça meu trabalho e entenda. Toda vez que você investe numa carteira que ela é bem montada e estruturada, de acordo com o seu perfil de risco, você tende a ter resultados melhores por estar seguindo aí um método e não agindo simplesmente na emoção. Esse é o erro que tem muita gente cometendo agora. Só porque os FIIs caíram, muita gente quer se desfazer, porque está preocupada, está desesperada, as cotas estão desvalorizando, e aí eu sempre pergunto, né? Mas lá atrás, quando começou a fazer esse investimento, isso não estava previsto? Não era uma possibilidade? Aí o pessoal fala, não, a gente sabe, é renda variável, mas é retorno de renda fixa, fica aquele lenga-lenga, não se resolve nada, e as pessoas continuam com os mesmos comportamentos. Tá? E é para isso que eu estou aqui, é para justamente mostrar esse lado dos nossos vieses e começar a trazer soluções para você ficar blindado de tudo isso. Beleza, e para quem está de fora dos FIIs, não está preocupado se eles estão caindo, se eles estão subindo, mas tem interesse em começar a entrar nessa classe de ativos. Primeira coisa que eu faria é entender o seguinte: o quanto você está disposto a estudar e também a sofrer aí um pouquinho no seu estômago ou ficar de madrugada acordado se algum FII específico seu está variando. Faça essa pergunta para si mesmo e responda. O ponto todo é que a gente precisa ter uma boa seleção de fundos imobiliários, assim como qualquer outra classe de ativo, que englobe aí boas questões e bons fundamentos desses ativos. Então procurar aí fundos que são de fato bons, mas que tenham um bom histórico de pagamentos, de confiança, de segurança, um bom gestor, uma boa gestora, um relativo, né, considerável dividend yield, não no valor mais alto, mas no valor mais constante, né, mais estável. Bons indicadores de vacância, bom patrimônio líquido, né, quantidade razoável de cotistas também. A questão do preço sobre o valor patrimonial, tentar buscar alguma coisa abaixo de 1, vai ajudar muito quando esses fundos valorizarem de novo a trazer uma rentabilidade aí carregada nas dívidas e na remuneração. Então tudo isso vai aos poucos ajudando a sua rentabilidade. E se você ainda está de fora e não sabe fazer todas essas escolhas, eu vou te trazer aqui soluções que vão facilitar demais a sua vida. Então, qual que é a diferença de uma abordagem em termos de método, em termos de racional, em termos de estratégia mesmo para comprar ativos no mercado financeiro que você tem? Talvez você fez um curso ou tem uma série de indicadores que você olha, tudo certo. Mas aqui eu vou trazer 3 formas para você fazer compras de forma metódica e muito mais interessante do que a maioria dos investidores pessoa física fazem por aí. Isso aqui vai servir para os fundos imobiliários, mas a mesma estratégia vai funcionar para ações também e para outras classes de ativos. O segredo é você comprar os índices, aqueles ativos que já estão numa classe de ativos por algum tipo de filtro e que vai facilitar muito a sua vida para controlar suas posições e também para acompanhar aquele tipo de ativo. Se você investe em FIIs, você provavelmente já ouviu falar do IFIX, né? Todo mundo fala que o IFIX é ruim, que não é tão bom assim, mas o fato é que ele é muito diversificado e ele é um bom parâmetro para a gente analisar a média dos ativos. E a média dos ativos, né, no geral, como é que eles se comportam, ele vai nos dar alguns sinais de como é que aquele mercado está se comportando.
Não quer dizer que ele é o melhor do mundo, mas ele dá uma certa leitura. Para você que não gosta do IFIX, que é um tipo de índice que você poderia comprar para estar exposto aos fundos imobiliários, mas você quer aquele rendimento mensal porque você precisa disso, você vive em algum lugar que você precisa disso, provavelmente você não precisa disso. Aí eu vou te recomendar aqui estudar 2 ativos e ver se eles fazem sentido para você. Olha que interessante. O primeiro deles aqui é o IFIP. 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 O P é de papel. Então aqui a gente tem uma seleção por método que traz os melhores fundos imobiliários de papel por um método aqui, segundo o Teva Índices. Então eles colocam aqui uma série de filtros, né? Por exemplo, investe 70% mais do PL em títulos relacionados ao mercado imobiliário, tem uma leitura ali, fazem mais alguns filtros e eles chegam em alguns critérios aqui embaixo que vão resultar nesses FIIs aqui que vão estar dentro daquele índice. Então vários deles são muito famosos, né? Por exemplo, KNCR11, CANIP11, MXRF11. Esses fundos aqui, eles são muito famosos, mas você não precisa comprar eles separados. Você poderia comprar simplesmente o índice todo através aí do ativo ITIP11, que é um ETF que reúne todos esses fundos imobiliários. Por exemplo, ele também paga dividend yield, olha só, pagou 11,28% de dividend yield nos últimos 12 meses. Tem aqui os valores de cota, patrimônio líquido e assim por diante. E a taxa de administração é muito baixa, 0,30%. Muito tranquilo, muito baixo. Ah, mas eu não gosto de FIIs de papel, eu sou contra porque a estratégia não está no momento certo, não está no ciclo certo. Não tem problema. Eles também têm um IFIT de tijolos. Novamente, uma metodologia que segue aqui alguns critérios que eles têm, alguns filtros que eles usam, e aí eles conseguem uma certa seleção aqui de ativos para você conseguir fazer as suas compras aí em ativos já selecionados e de forma metódica. Não é um grande chute porque você viu alguém fazendo algum vídeo na internet falando que tinha que comprar aquele fundo, que é o que a gente mais vê por aí, né? Então, olha só os ativos que estão dentro desse índice, né? O XPME, HGLG, BTLG, cara, assim. Então, assim, tem fundos imobiliários aqui, além de muito famosos, muito consideráveis. Então, são fundos que já se provaram aí serem confiáveis e serem de valor de verdade. Aqui, mais informações sobre o ITIT 11, né? Um ETF lá na bolsa negociado também. Dividend yield um pouquinho menor, por ser de tijolo também, isso impacta nessa questão desses resultados. E aí também questão aqui da taxa de administração, 0,30% ao ano. Muito tranquilo, né? Muito razoável a gente ter esse tipo de custo embutido aí no investimento. Porque ele vai te ajudar a diversificar em diversos ativos, né? Se você tiver que comprar cada um desses, a taxa ela provavelmente vai ser maior e mesmo que seja menor, você sempre vai ter que ter o trabalho de ficar fazendo a manutenção dessa carteira, a manutenção de acordo com esses pesos do índice. Isso dá muito trabalho. Você provavelmente não vai conseguir bater o índice se você fizer suas próprias escolhas e se você ficar copiando o índice manualmente, vai te dar um trabalho muito grande. Então é muito mais fácil você pagar para um robô fazer, é verdade que um robô vai fazer isso, e aí você segue a sua vida feliz e tranquilo. Até porque você sabe que 90% das pessoas e fundos ativos perdem dos índices de ETFs ou índices passivos, né? Tem vídeo disso no canal, já vou mandar o link para vocês. Olha, se eu pegar aqui o estudo para olhar realmente o rendimento desses índices ao longo aí de 2 anos, mais ou menos, a gente percebe ali desde novembro de 2022 que o ITIP, né, de papel é o que mais se valorizou, em torno aí de 9%, fora os dividendos que estão aqui embaixo, tá? Eles foram pagando gradualmente. O IFIX ele está com os dividendos já reinvestidos, rendeu aí próximo de 7% e os de tijolo renderam aí mais ou menos 3%. De novo, a questão dos fundos imobiliários é que é muito cíclico. A gente vê que certamente diversos fundos ali dentro performaram muito melhor. Acho que o MXRF11 é um dos que melhor performou. Mas o ponto todo é o seguinte, a sua carteira de FIIs, ela tem realmente um método, uma boa estratégia que você acompanha bastante? Se tem e a sua carteira está indo bem, segue o jogo então. Não tem por que se preocupar. Agora o ponto todo é o seguinte, e se você só está fazendo as compras ou as vendas simplesmente pela emoção? E o pior é que isso acontece muito, mas muito mesmo. As pessoas entram nos ativos sem saber como é que eles funcionam, elas entram quando está caro, elas entram sem muito método, nem preparação de que as coisas podem oscilar, e aí depois, na hora de sair, elas meio que entram em pânico, não sabem por que está caindo o preço, está perdendo dinheiro, vai precisar do dinheiro para qualquer outra coisa, e aí simplesmente se desfazem numa hora ruim e acabam pegando aí
uma impressão ruim daqueles ativos. Por isso tem que tomar muito cuidado. Por isso também que eu evito ficar investindo diretamente em um único ativo, com algumas exceções, porque leva tempo analisar e entender um ativo muito específico. Tem uma série de vídeos aqui falando disso no canal, mas no geral, 90% dos outros gestores, as outras pessoas em geral, elas perdem dos índices passivos, ou seja, do IFIX, aqui do ITIP, do ITIT também, né? Enfim, tijolos de papéis. A maioria das pessoas vai ter carteiras piores do que essas montadas por método. E se você aí vendo conseguiu bater o índice em algum ano ou 2 anos, tá tudo certo. Mas no longo prazo, saiba que é muito difícil fazer isso. Se você consegue consistentemente, está na hora de pensar em mudar para o mercado financeiro. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.